Um fluxo de aprovação é basicamente a sequência de decisões que um processo precisa passar antes de ser concluído. Deste modo, no nosso sistema, temos esse fluxo responsável pela aprovação da solicitação de férias e assinatura do espelho ponto. E onde encontramos aqui este fluxo de aprovação? No menu lateral esquerdo, na aba GED, podemos entrar em Fluxo de aprovação. Nesta tela, encontramos já os fluxos existentes e podemos cadastrar um novo fluxo no botão Novo Fluxo. Ele abre esse modal e aqui conseguimos configurar este novo fluxo. Temos menus laterais esquerdos para navegação. No topo, temos esse botão que define se o fluxo está ativo ou desativo. Estamos na aba Identificação. Aqui conseguimos colocar um nome e definir o contexto da aprovação. O sistema pode ser solicitação de férias e espelho ponto. O primeiro exemplo para solicitação de férias. Vamos colocar um nome. Aqui temos também uma descrição que é opcional. Deste modo, terminamos o campo de identificação. Aqui temos a estrutura de níveis, que é o coração do fluxo de aprovação. Conseguimos determinar quantos níveis essa aprovação necessita ter e quais as pessoas são destinadas a aprovarem em cada nível. Conseguimos selecionar um aprovador e conseguimos adicionar quantos aprovadores forem necessários para este fluxo. Deste modo, cada nível é independente um do outro. Cada nível também pode ter sua própria configuração. Um nível pode se tornar um nível Master. O que seria o nível Master? É o nível ao qual a sua votação determina a cadeia de maneira sozinha. Ou seja, se o nível Master votar e disser que aprova a solicitação é aprovada imediatamente. Se reprovar, da mesma forma, a solicitação é reprovada. O nível Master não é obrigatório de existir no fluxo nem de ser votado. Ele é apenas uma opção de voto de Minerva. Também temos a opção de ajustar a posição dos níveis de duas formas, segurando e arrastando, ou usando as setas. O nível também tem outra configuração. Por definição, todos precisam aprovar vem desligado. Deste modo, independente do número de pessoas no nível, um votante define o nível, sendo aprovado ou reprovado. Porém, podemos definir com esse botão que todos do nível precisam aprovar. Também podemos definir quais aprovadores são obrigatórios nesse nível, caso tenhamos mais de uma pessoa no nível. Podemos adicionar N níveis. Podemos deletar o nível. Todos os níveis precisam ter pelo menos um aprovador. Deste modo, terminamos a estrutura de níveis. Vamos à próxima aba. Aqui temos a aba Aplicabilidade. Na identificação, definimos a qual contexto se refere esse fluxo, que no caso é solicitação de férias. Na aplicabilidade, definimos qual escopo, ou seja, a quem este fluxo irá ser instanciado. Deste modo, o escopo podemos selecionar colaborador, hierarquia, departamento, empresa e base. Quando selecionamos uma base e a adicionamos, essa regra vale para todos dessa base. Porém, temos algo que se chama árvore de precedência. Deste modo, podemos adicionar hierarquias, mais de uma, e podemos adicionar inclusive colaborador. E como funciona no momento da instanciação desta cadeia? Ou seja, a partir do momento que um colaborador solicitar férias, como funciona para qual fluxo ele irá usar? A ideia é a seguinte. Primeiro, olhamos o colaborador referente àquela solicitação. Se ele tem algum fluxo que o escopo está ao seu usuário, ou seja, neste caso, a Alessandra solicite férias, iremos ver se existe algum fluxo que tenha a Alessandra no seu escopo. Caso tenha, a Alessandra receberá este fluxo. Caso não tenha, iremos olhar para a hierarquia do contrato referente à solicitação de férias. Caso tenha, este fluxo será instanciado. E assim seguimos olhando para departamento, empresa e, por fim, para toda a base. Caso esta base não tenha nenhum escopo, nenhum fluxo gerado ou nenhum escopo que se aplique a esta solicitação, ela é criada com um fluxo default, que seria a liberdade para qualquer gestor aprovar esta solicitação. Não podemos ter dois fluxos que possuem o mesmo escopo. Cada escopo é único e só pode estar presente em um único fluxo. Temos a aba de notificações.
Aqui conseguimos definir como funcionarão as notificações e quem receberá as notificações desse fluxo. As pessoas que estão acopladas à estrutura de níveis receberão as notificações, e podemos adicionar alguns ouvintes nesse fluxo, pessoas que não votam, mas recebem as notificações. Imagine que eu, enquanto usuário, solicitei férias, e depois disso, não consigo mais acompanhar o processo, ver quem está na vez de votar e quem já deu seu voto. Assim, consigo adicionar o solicitante ou dono da solicitação como um ouvinte, e deste modo, ele recebe as notificações junto com os votantes. Conseguimos também adicionar demais usuários que não fazem parte da cadeia, como ouvintes dessa cadeia. Neste campo, conseguimos definir quais estados deste fluxo geram ou não notificação. O início do processo pode gerar notificação ou não. O processo aprovado pode ou não. Este campo disparará a geração de notificações de todos os níveis. Aqui abaixo, podemos definir exceções para cada nível. Ou seja, o nível 1, quando ele foi ativado, ele pode seguir o padrão posto acima, ou seguir uma regra própria de avisar ou não. Deste modo, é feito em cada nível esse tipo de regra à parte. Agora, vamos criar um fluxo de exemplo para a assinatura de espelho ponto. Da mesma forma, precisamos de um nome. Descrição opcional. Na estrutura de níveis, temos uma nova opção, que seria adicionar o nível do dono do espelho. Ou seja, quando eu, enquanto gestor, aqui na estrutura de níveis, temos um novo agente, que seria adicionar o nível do dono do espelho. Deste modo, este nível fica reservado para quem é o colaborador associado ao espelho ponto. Quando eu, enquanto gestor, envio o espelho ponto do funcionário X para a assinatura, o funcionário X é automaticamente puxado para avaliar esse processo. Podemos normalmente adicionar os colaboradores, gestores, enquanto aprovadores. Podemos mover o nível do dono para onde quisermos, adicionar outros níveis. Porém, temos uma diferença da solicitação de férias. Aqui não existe a possibilidade de deixar um nível como nível master, pois todos precisam passar pela aprovação, e não podemos pular nenhum aprovador, principalmente o dono do espelho. Deste modo, temos a estrutura de níveis configurada. Vamos para a aplicabilidade. Aqui, segue a mesma regra da criação da solicitação de permissão de férias. Podemos adicionar N fatores, seguindo a mesma regra de não poder ter o mesmo escopo no mesmo contexto para 2 ou mais fluxos. As notificações também seguem do mesmo modo. Note que, como ouvinte, não podemos adicionar o dono dessa solicitação, pois ele faz parte da sequência de níveis. Vamos criar este fluxo. Maravilha! Agora temos a tela de visualização dos fluxos criados. Aqui temos os filtros. Podemos definir apenas um contexto para deixar na tela, para a gente visualizar de maneira simplificada, ou retirar o fluxo para ver tudo. Podemos definir status e se possui ou não nível master. Também podemos usar esses cards acima para maior facilidade de aplicação dos filtros. Nesta parte da tela, também temos os botões de ação. Deleção para apagar um fluxo. É importante ressaltar que um fluxo em andamento não pode ser apagado nem editado. Temos também o botão de duplicar o fluxo. Veja que ele cria uma cópia idêntica com os mesmos níveis. Porém, a aplicabilidade não é copiada, pois só podemos ter um escopo para cada contexto. Deste modo, também temos outro botão de ação. Ele duplica trocando seu contexto. Veja que temos esse fluxo para espelho ponto e podemos duplicar para solicitação de férias. Note que quando copiamos, o aprovador dono sai do contexto, pois ele não se aplica à solicitação de férias. Da mesma maneira que a anterior, a aplicabilidade também não é copiada. Os próximos vídeos iremos explicar como fazer o uso do fluxo de aprovação no dia a dia.